Hoje a gente vai falar sobre gêneros argumentativos. Você sabe o que é isso? E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente aqui mais uma vez com você. Hoje eu vou falar sobre gêneros argumentativos. Mas antes de a gente começar essa aula, deixa eu te dar um toque importante aqui. Para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para você, é super importante que você se inscreva no nosso canal. É isso que mantém a gente sempre produzindo cada vez mais conteúdo que vai te ajudar a fazer prova de vestibular, a te ajudar na escola, te ajudar a pensar melhor, a crescer. Então, por isso, não deixe de se inscrever, que é super importante que você faça parte da nossa comunidade. Bom, dito isso, vamos pensar aqui um pouco sobre o que é argumentação. Argumentação, a gente já falou sobre isso em outras aulas, tem card aqui no canto mostrando para você, sobre a tipologia argumentação. O que é isso? Argumentar nada mais é do que defender um ponto de vista, utilizando para isso argumentos. A argumentação é uma tipologia presente em vários gêneros textuais, e hoje, então, ao invés de falar da tipologia, eu vou dar ênfase mais em como ela se aplica nos gêneros textuais. Bom, mas para que você possa fazer gêneros argumentativos e que você possa entender, é preciso entender primeiro o que é argumento. Argumento é aquele negócio que você fala para todo mundo, assim, olha, seu argumento não me convence, né? Use melhores argumentos, melhore seus argumentos e tal. A gente está sempre cobrando isso das pessoas, mas na hora que a gente pergunta o que é argumento, a maioria das pessoas tem dificuldade de responder. Então tenta pensar que o argumento é uma justificativa, tá? O argumento funciona como uma espécie de justificativa para o que você pensa. Então não é simplesmente dizer, concordo com tal coisa, discordo de tal coisa. Quando você tem um ponto de vista sobre um determinado tema, é preciso que você sustente isso. Então você vai recorrer à história, você pode recorrer aí à ciência, você pode recorrer à fala de uma autoridade, você pode recorrer a uma comparação, você pode apresentar causas e consequências, enfim, existem muitos modos de argumentar, muitos tipos de argumentos diferentes. E acredite, eles são empregados em qualquer tipo de texto argumentativo. Os gêneros argumentativos são encontrados principalmente dentro do âmbito jornalístico. Claro que fora do jornalismo a gente também vai ter textos argumentativos. Na escola, por exemplo, o professor pode promover um debate regrado. Esse é um gênero argumentativo, né? Ele pode pedir para você fazer uma dissertação argumentativa, e esse também é um ambiente fora do jornalismo, que também a gente vai empregar a argumentação. Mas basicamente esse texto, os textos argumentativos circulam dentro do jornal e da revista. E aí eu vou começar falando brevemente sobre alguns desses gêneros que são predominantemente argumentativos. Vamos começar aqui com o editorial. O editorial é um gênero que expressa um ponto de vista, porém esse ponto de vista não é um ponto de vista pessoal. Em geral, quem escreve o editorial é o editor-chefe da publicação, seja do jornal ou da revista. E ele é o responsável, portanto, por emitir o ponto de vista dessa publicação, desse veículo. Então ele está escrevendo ali em nome da revista, em nome do jornal. Ele geralmente pega um tema que é da semana, um tema polêmico, muitas vezes um tema que é atual, ali, um tema que é importante de ser debatido, e a partir disso, portanto, ele escreve o ponto de vista dessa publicação. Diferentemente, a gente tem outro gênero também dentro do jornal, que também emite ponto de vista, mas que nesse caso é pessoal, e aí a gente está falando do artigo de opinião. Nós já inclusive fizemos uma aula sobre artigo de opinião, dá uma olhadinha nesse card aqui no canto, confere aqui depois essa aula sobre artigo de opinião, que ela tá legal demais. Mas basicamente o que é um artigo de opinião? É um texto também de emissão de ponto de vista, também atual, também polêmico, tá? Não tem por que a gente fazer um artigo de opinião se não for sobre um tema da atualidade ou um tema polêmico. Ou polêmico, né? Porque às vezes as duas coisas convergem. Mas não tem por que produzir um texto como esse, se não for dentro dessa perspectiva, e esse texto é sempre assinado, ou seja, a pessoa que escreve esse artigo assume ali a responsabilidade pelo ponto de vista. Alguns jornais, inclusive, ao publicar certos artigos de opinião, colocam lá um aviso dizendo: as opiniões aqui expressas não representam necessariamente a opinião da publicação. Esse aviso é exatamente para distinguir aí o que pensa o articulista, que não precisa ser um jornalista, ele pode ser um historiador, ele pode ser um professor, pode ser uma médica, pode ser uma cineasta, enfim, qualquer pessoa que tem um ponto de vista e sabe escrever está apto para fazer um artigo de opinião. Então esse gênero aí, junto com o editorial, são gêneros
de opinião que aparecem muito frequentemente nos jornais e nas revistas. Diferentemente do que acontece com o editorial e o artigo de opinião, nós temos outros gêneros que também podem ocorrer dentro do ambiente jornalístico em que você tem uma interlocução direta. Isso porque o editorial e o artigo não conversam diretamente com o leitor, ou pelo menos não necessariamente conversam com o leitor. Mas as cartas, por sua vez, não. As cartas dialogam com o leitor, as cartas mencionam o interlocutor dentro do texto, porque afinal de contas trata-se de um texto dialogal. E aí nós temos como gênero argumentativo, muito frequente dentro do ambiente jornalístico também, a carta de leitor. É isso, o leitor escreve para o jornal, seja para fazer um elogio, seja para fazer uma crítica, seja para emitir um ponto de vista no sentido de sugerir uma matéria. Então ele conversa ali com o interlocutor. Muitas vezes a gente vai ver ele mencionando, por exemplo, um outro leitor que escreveu sobre algo. Tá? Hoje a gente vê isso com muito mais frequência dentro dos sites, quando você tem os comentários. Então ali um leitor comenta o que o outro disse, há um processo interlocucional ali bem mais dinâmico do que o que havia antes da internet. Então a gente tem que considerar que esses comentários dos sites são uma espécie de evolução aí das cartas de leitor. Agora, não só no ambiente jornalístico, como eu disse, a gente tem textos argumentativos. E aí, dois tipos de carta que a gente vai encontrar fora desse ambiente, mas, enfim, não é obrigatório que seja fora, pode ser que um jornal publique esses gêneros também. Trata-se da carta aberta e da carta de reclamação. A carta aberta recebe esse nome porque, obviamente, ela não vai ser direcionada somente ao interlocutor. O interlocutor pode ser o principal responsável pelo recebimento da carta, porém, ela será difundida, ela será divulgada para que outras pessoas tenham conhecimento sobre aquele assunto, uma vez que trata-se de uma reivindicação. Então a carta aberta, em geral, é uma carta de posicionamento e de reivindicação. E para que isso aconteça de modo tranquilo, de modo seguro, de modo bem feito, é preciso que haja um bom processo argumentativo. Então, quando a gente exige algo de alguém, é preciso que a gente apresente bons argumentos. Caso contrário, isso não vai funcionar. A mesma coisa acontece com a carta de reclamação. A carta de reclamação, diferentemente da carta aberta, ela não vai ser destinada a várias pessoas, ela vai ser destinada ao interlocutor específico. E nesse caso, o texto reclama o quê? Reclama, em geral, de um atendimento que não foi feito, reclama de um direito que não foi assegurado, reclama de um problema que houve num dado contexto. Então, o autor escreve essa carta para manifestar o ponto de vista dele a respeito daqueles acontecimentos que o motivaram a escrevê-la. Ele vai selecionar uma série de argumentos que fundamentem o ponto de vista dele, para que assim ele possa convencer o interlocutor sobre a demanda dele, sobre essa demanda, essa reclamação, e para que essa reclamação possa ser atendida. Em geral, quando se faz uma reclamação, a expectativa é que haja um retorno, que haja aí uma contrapartida. Todos nós já passamos por situações de reclamação formais, por exemplo, em telefone, telemarketing, tá ligando lá o cartão de crédito, a empresa de internet está dando problema, a gente está ali fazendo reclamações. Em geral, o que a gente quer com isso? A gente não está ali reclamando, dando piti à toa, a gente está ali exigindo os nossos direitos. Então a carta de reclamação é um gênero formal, em que a pessoa manifesta seu posicionamento a respeito daqueles acontecimentos e exige uma retratação por parte do interlocutor, que é a pessoa que vai receber a carta. E por fim, um gênero que é muito recorrente, esse você está bastante familiarizado com ele, por ser um gênero especialmente escolar e cobrado aí em vestibulares e provas de concurso, a gente está falando de quem? A gente está falando da dissertação argumentativa, que é esse texto, que a gente faz na escola e que não é mais um texto somente de a gente expor, não é mais um texto somente de a gente falar daquele objeto temático sem que a gente apresente ponto de vista, ou seja, não é mais um texto somente objetivo. A dissertação argumentativa, a dissertação escolar, é esse texto que mistura objetividade e subjetividade. Aqui a gente tem, portanto, um equilíbrio entre as duas tipologias textuais que costumam compor esse gênero, a exposição e a argumentação. Então, numa primeira parte do texto, nós apresentamos os fatos para apresentar o nosso ponto de vista. Depois, no desenvolvimento, a gente defende esse ponto de vista utilizando argumentos, comparações, enfim,
todos os tipos de argumentos que eu já mencionei, e depois a gente vai para uma conclusão. Nessa conclusão a gente já não está fazendo mais nenhuma exposição, não é momento de apresentar ideias novas. Na conclusão, o que a gente faz é encerrar a argumentação, dando a entender qual é a solução para aquele problema, ou, se o tema não for um problema solucionável, uma reflexão a respeito daquele assunto, a respeito da discussão que foi feita. Então a argumentação, com ela você já está bastante familiarizado, se não está ainda, dá uma olhadinha nesse card aqui, ó, sobre as aulas que a gente tem de dissertação argumentativa, que são muitas, e estão muito legais essas aulas também. Tá? Vale a pena dar uma olhada nessas outras aulas para poder complementar seus estudos. Então, como é que a gente pode resumir essa aula de hoje de gêneros argumentativos? Pensando primeiro no que é argumento, justificativa para os nossos pontos de vista, pensando que a argumentação é uma tipologia que compõe vários gêneros e que esses gêneros eles atendem a necessidades específicas. Então, dentro do jornal, nós temos aí no cotidiano, na escola, né? No dia a dia, quando a gente precisa resolver algum problema, a gente escreve um e-mail de reclamação, né? Que é uma carta, na verdade. Então, esses gêneros argumentativos, eles fazem parte do nosso cotidiano e é bom que a gente entenda que esse processo se dá por meio dessa tipologia, porque afinal de contas, sem argumentar, a gente não consegue. Se a gente não defender o nosso ponto de vista, a gente não consegue ter as nossas necessidades atendidas. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que você tenha se inscrito já aqui para continuar seguindo a gente, tá? E aproveita para seguir a gente também aqui nas nossas outras redes sociais. Dá uma olhada aqui no nosso trabalho, né, sendo desempenhado nas outras redes também, para que a gente possa continuar te acompanhando e te dando essa força nos seus estudos, beleza? Muito obrigado e até a próxima.